Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre perdeu mais de 20% do orçamento do Ministério Público, com o apoio da Polícia Civil, cumpriram 5 mandados de prisão. Em abril, em média, 6.000 pessoas por dia foram retidas pelas autoridades. Decisão histórica e surpreendente, o governo dos Estados Unidos confirmou que vai apoiar a queda. Os Estados Unidos vai enviar uma equipe de especialistas em dragagem para avaliar o navio. Os agentes da Polícia Civil partem em direção à favela do Jacarezinho, uma das bases da maior Os dados de busca e apreensão foram enviados em trabalho para a Da impiedade à justiça. Salmo de número 94. Salmo de número 94 é o que nós vamos estudar hoje. E a gente encerra assim essa série Até Quando? Em que nós estamos trabalhando salmos da Escritura. E todos esses salmos têm esse mesmo lamento. Até quando, Senhor? Até quando? Infelizmente nós somos criados numa cultura que é projetada para termos medo de Deus. E a gente cresce dizendo assim: menino, não se fala assim com Deus. Menino, não pode falar qualquer coisa com Deus. E aí a gente cresce tendo medo do Senhor. A gente cresce achando que Deus é aquele cara grandão que está pronto para devorar a gente a qualquer momento que a gente faça alguma coisa de errado ou falhe alguma coisa de errado. Essa série vem exatamente desmistificar isso. Porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não deve inspirar medo. A Bíblia nunca mandou que os filhos de Deus tivessem medo dele. A Bíblia sempre falou para os filhos de Deus se achegarem até ele com confiança. Porque temor não é medo. Porque respeito não é medo. Nós não temos medo de Deus, porque temos paz com Ele, porque Jesus Cristo nos levou até Ele, como filhos amados. Nós temos temor e não medo. Por isso, até quando é um convite a um relacionamento sincero com o Senhor. Até quando são perguntas sinceras do coração de crentes que querem conhecer mais do seu Senhor. Essa é nosso motivo de estudar. São cristãos que amam o Senhor, mas que às vezes no meio da caminhada sentem-se cansados, sentem-se perdidos, e ao invés de aguentar a mágoa, aguentar o choro, olhar para a realidade de uma maneira até meio negacionista, não é assim. Essa série é para que a gente se achegue até o Senhor com confiança. E ainda que a gente não entenda, a gente olha e diga assim: Senhor, eu não entendo. E a gente olha e fala assim: hein, até quando, Senhor? Essa série é para a gente se aproximar mais de Jesus. É um clamor dos discípulos de Jesus. É sobre isso que é essa série. E hoje a gente quer conversar com vocês, porque já falamos de promessa, já falamos de sofrimento, já falamos de todas essas coisas no Salmo 6, 13. Mas hoje a gente quer terminar com o Salmo 94. E eu queria te convidar a ler, a acompanhar a leitura comigo. Observem, meus irmãos, como o texto começa. É uma poesia. E como uma boa poesia hebraica é uma oração. Eu quero que vocês observem o verso primeiro, como ele começa dizendo: ó Senhor, Deus vingador, intervém. A expressão hebraica para intervém aqui é a mesma de Números capítulo 6. O Senhor sobre vós levante o seu rosto, o Senhor resplandeça. A ideia de intervenção é assim: Rei, olha para nós e brilha aos seus olhos, brilha o seu olhar para nós. A ideia é essa aqui: Senhor, olha para a gente. Rei, olha para nós. Agora, percebam como ele vai pedir para Deus agir. E olha como ele termina no verso 23. Ele diz assim: Deus fará cair sobre ele os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Ele pede
E agora ele tem certeza que a justiça de Deus será feita e que a impiedade não vai continuar. Por isso, da impiedade à justiça, eu quero que a gente veja 3 movimentos aqui. O primeiro está no verso 1 e 23. O segundo dos versos 2 a 7. E o terceiro movimento do verso 8 até o verso 22. São 3 movimentos claros. O primeiro é esse clamor por justiça. Agora, olha a oração que ele vai fazer dos versos 2 a 7. Levanta-te, juiz da terra. Levanta-te. Retribui aos orgulhosos o que merecem. Olha a pergunta dele agora. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros, eles assassinam os órfãos. E ainda dizem, o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Percebam a mudança agora. Ele não vai orar mais. Agora ele vai falar para os interlocutores dele. Ele vai falar para as pessoas. Olha a mudança do sentido do texto. Insensatos. Insensatos. Procurem entender. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações não os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece o pensamento do homem, sabe como são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que jaz ou que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Aqui a gente termina uma outra parte, e aí ele vai terminar com uma certeza. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Vamos orar, meus irmãos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, por favor, fala com a gente, usa a tua palavra, edifica o teu povo e que teu povo saia daqui aliviado, Senhor, mas também desafiado ao discipulado cristão e à vida no Evangelho, a vida na glória da graça do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, da impiedade à justiça, e eu vou conversar com vocês sobre 3 movimentos necessários para que a gente saia da impiedade em rumo à justiça, justiça de Deus. Mas eu começo falando com vocês algo muito interessante. Estava vendo um jornal da nossa região ontem, e me parece que a partir de julho, a gente, com a graça de Deus, vai ter vacina para todas as pessoas. Parece que a gente já tem agendamento de quem tem 55 até 59 anos, sem comorbidades. As pessoas já vão poder fazer o agendamento delas. E me parece que pessoas a partir de 18 anos, a partir de julho, segundo um jornal de circulação da nossa região, poderão se vacinar. Isso é bom, porque significa que um primeiro passo para a gente poder sair de toda essa crise, e é só um primeiro passo, ele já começa a ser dado. Nós não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar, quanto tempo nós precisaremos usar máscara, enfim, todas essas coisas, quanto tempo a gente vai ficar tendo que ter distanciamento, não sabemos,
Mas o que sabemos é que com todas essas ofertas sendo geradas, automaticamente com a graça de Deus, todos seremos vacinados e a gente já começa a poder vislumbrar um outro horizonte, a gente já começa a ver um outro futuro. Mas eu começo dizendo isso porque eu sou farmacêutico de formação e o meu CRF ele é ativo. Então, teoricamente, eu sou farmacêutico, né? Teoricamente, eu tenho uma carteirinha. Há 2 ou 3 meses, falaram comigo que porque eu era profissional da área da saúde, eu poderia me vacinar. Como eu tenho registro, automaticamente eu poderia me vacinar. Primeira notícia que você fala assim, uau, que legal, posso me vacinar. Mas eu confesso que eu parei. E eu pensei, é direito. E é verdade. Está escrito e realmente eu posso. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é o seguinte: ainda que eu possa, é justo? É justo? Eu não estou num hospital. Eu não estou numa frente de hospital. Eu não estou num balcão de farmácia. Eu não estou num posto de saúde. Eu não estou lidando com isso de frente como tantas pessoas estão. E alguns de vocês que são profissionais da área de saúde também são. Aí a questão toda é direito? É. Mas a pergunta é justo? A minha consciência não me deixou fazer isso. Não me deixou. Fala assim, pastor, mas por quê? Porque isso é roubo. Eu ia estar roubando a vaga de alguém que realmente está precisando. Eu não posso fazer isso. Eu não posso roubar. Eu não posso mentir. Porque eu teria que dizer que eu estava na ativa. Eu teria que dizer que realmente eu estava trabalhando. E eu não estou. E eu não posso fazer isso. Porque acima de tudo, para o Estado é legal. Mas antes do Estado eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Jesus e eu preciso tentar andar o mais correto possível. Ainda que isso me prejudique em determinado momento. Eu estou dizendo isso porque para cristãos, justiça não começa em Brasília. Justiça não começa com o governo. Justiça não começa na rua. Para cristãos, justiça começa dentro do nosso coração. Justiça começa com as decisões mais íntimas dentro da gente. O problema é que no século 21, a gente terceirizou todas as nossas responsabilidades. Então, tudo é culpa do Estado, tudo é culpa do vereador, tudo é culpa do prefeito, tudo é culpa da polícia, tudo é culpa de todas as pessoas. Mas não há uma terceirização da responsabilidade. Jesus sempre trabalhou com o nosso coração. Irmãos, se nós queremos sair da impiedade para termos uma realidade um pouco mais justa, isso precisa começar dentro do nosso coração. Isso tem que começar dentro da gente. É lícito, porque a gente tem percebido no mundo um período de hiperpolitização. Tudo no Brasil virou política. E é interessante, porque a política virou redentora. Eu até entendo. Eu entendo porque a gente viveu 20 anos de regime militar e praticamente 30 anos de redemocratização no Brasil só com uma maneira de pensar. Então eu entendo que por causa da quantidade de informação que a gente tenha, a claque brasileira tenha ficado extremamente alvoroçada e querendo saber mais. Eu acho que isso é bom, quer dizer que o nosso sistema está melhor, a gente está podendo discutir um pouco mais. Agora, independente de qualquer coisa, cristãos trabalham com justiça dentro do seu coração. Porque justiça, pessoal, infelizmente no nosso tempo, quando a gente fala a palavra justiça, a gente fala de justiça social. Isso é péssimo. Justiça é justiça. Justiça tem uma definição única, é um universal. Justiça não é justiça da família, justiça de não sei o quê, justiça é uma coisa.
Justiça é quando a palavra de Deus é aplicada em todas as esferas da vida. Aí você tem justiça. Se a palavra de Deus chegou e ela é aplicada dentro da família, tem justiça. Se ela é aplicada dentro da igreja, tem justiça. Senão você não tem justiça. Você pode ter qualquer outra coisa, menos justiça. Justiça é um universal. Nós não podemos deixar de entender isso. O texto que nós lemos, ele trabalha um período em que vocês observam há vários movimentos acontecendo, porque o povo está sofrendo demais. Os versos 4, 5 e 6 demonstram isso. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, eles sofrem demais. E aí um movimento que é feito é um movimento da oração. Mas a partir do verso 8 você observa o salmista não mais orando, mas ele falando para as pessoas, dizendo: vocês acham que Deus não vai agir? Vocês acham que Deus vai deixar isso aqui o resto da vida? Você acha que isso não vai mudar? Você acha que Deus não está interessado com a nossa realidade? Vocês acham isso mesmo? E aí ele termina dizendo: pessoal, parem com isso. É certo que Deus virá. É certo que o vingador aparecerá. É certo que Deus transformará todas as coisas. É isso que o texto está dizendo. Então eu quero propor para vocês 3 movimentos para que a gente não veja da impiedade, para que a gente passe para a justiça. E o primeiro movimento está do verso 2 a 7, é exatamente a oração. Crentes precisam orar. Crentes precisam orar. Prestem atenção como é que o salmista começa dizendo. Ele diz assim: levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Meus irmãos, ele está vendo todo mundo virado de cabeça para baixo em volta dele. O que ele faz? Ele ora. Ele ora. Aí você fala assim: pastor, o senhor está de brincadeira. São 450 mil mortos no Brasil. A gente está vendo um vírus que parece guerra. Verdade. Pastor, você não está vendo tanto de empresa quebrando, CNPJ quebrado? Pastor, olha o tamanho da crise, é 1 ano e meio de crianças fora da escola, pastor. Você não está vendo isso? Não é possível. Sim, eu estou vendo. Olha o tanto de gente desempregada, pastor. Você não está vendo manifestações nas ruas, pastor? Você não está vendo? Eu estou vendo. É claro que eu estou vendo. Pastor, você não está vendo que as pessoas estão brigando umas com as outras aí? É claro que eu estou vendo. Pastor, será que você não passou aqui embaixo da Avenida Leopoldina, que é essa que o trem passava, agora não passa mais? Pastor, você não está vendo que ali tem, parece que uma cracolândia sendo formado aqui? Pastor, será que você não andou em Campo Grande ou nos bairros adjacentes? Você não sabe que a turma está sendo roubada, pastor? Você não está vendo isso? Eu sei, meu irmão, eu estou vendo. É claro que eu estou vendo. E aí eu digo para você, qual é a solução que os crentes precisam ter a priori? Oração. Nós não oramos, irmãos. Nós não oramos. A gente é militante de Instagram, a gente é militante de WhatsApp, porque a gente não confia no poder de Deus. A gente não confia no poder do Senhor. A Escritura manda em primeiro lugar a igreja interceder. E por que a igreja precisa interceder? Primeiro te dou uma razão teológica. Lembra que a gente estudou 1 de Pedro? Capítulo 2. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real. Os sacerdotes eram aqueles que levavam o povo até Deus. Irmãos, nós somos as pessoas que somos chamados a interceder em nome de Jesus. Não, nem todas as religiões levam a Deus. Não, nem todos os caminhos levam a Deus. Não, nem todas as pessoas que oram Deus ouve. Porque Ele só ouve em nome de Jesus e através de Jesus. Por isso a igreja precisaria e precisa entender o seu papel como aqueles que vão interceder por um mundo caído. Essa é a nossa principal militância para um mundo mais justo. A igreja ora. Mas nós não fazemos isso mais, irmãos. Parece que a gente não confia mais no poder de Deus. E aí percebam, porque a pergunta que você deveria se fazer e fazer para o salmista é a seguinte: como é que a gente ora? Como é essa oração? Perceba quando ele vai dizer que é uma oração sincera. Olha o que ele está dizendo. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando isso vai acontecer? A oração da igreja tem que ser uma oração sincera.
Senhor, até quando a gente vai ver no fórum de Cariacica sentenças sendo vendidas? Senhor, até quando? Eu acabei de voltar da Bolívia, se você quiser passar com alguma coisa pela fronteira, você paga 3 bolivianos e passa. Qualquer coisa. Um policial é subornado por 3 bolivianos. 1 boliviano, 3 bolivianos vai dar R$2. Senhor, até quando a gente tem uma polícia que é subornada? Até quando a gente tem política de conveniência? Você já entrou dentro de uma escola do estado ou uma universidade? Você já olhou a estética daquilo? Você já viu como é que alguém tem condição de aprender alguma coisa naquele monte de prédio velho? Senhor, até quando? Até quando? Senhor, até quando não tem ônibus? Até quando não tem vaga em hospital? Até quando? É sincero. E não é alienado. É isso que é legal. A igreja não sabe nem orar. A gente não sabe nem o conteúdo da nossa oração. O conteúdo da oração dele não é alienado. Olha o que ele diz, verso 5. Ele dá nome às crises, ele dá nome aos problemas. Ele está dizendo assim, olha, massacram o teu povo, Senhor, oprimem a tua herança, matam as viúvas, matam os estrangeiros, assassinam os órfãos. Não é uma oração alienada. Senhor, não tem emprego. Senhor, as empresas estão fechando. Senhor, o vírus mata. Senhor, não tem médico. Senhor, criança não estuda. Senhor, em nome de Jesus, tem abuso dentro de casa. Senhor, as famílias não estão mais ficando vivas, Senhor. Senhor, tem um monte de meninos sendo cooptados pela droga. O tráfico está cada vez mais forte. Senhor, os meninos de 20 até 30 anos são assassinados. Senhor, tem 60 mil homicídios no Brasil todo ano. Então, ao invés da gente militar em Instagram, é olhar para a realidade e dar nome. Isso é ser discípulo de Jesus. É dar nome, é parar de viver uma fé alienada. É começar a viver uma fé no dia a dia. Menos eu e mais, Senhor, tua graça no dia a dia. Senhor, até quando a gente vai ver barbaridades que a gente vê do lado de fora? O problema é que os crentes se fecharam dentro da igreja e não se acham responsáveis pela vida da cidade. É uma oração sincera, é uma oração aberta, não é uma oração alienada, meus irmãos. Mas olha, é uma oração insistente. Ele começa a dizer até quando, até quando, até quando. É uma oração insistente. Porque a segunda pergunta não é como orar, mas a segunda pergunta é até quando orar. E há uma insistência, e eu digo para vocês, ele vai responder isso nos versos 14, 15 e 16. Meus irmãos, prestem atenção, vocês vivem num sistema caído. Entendam isso. Nós vivemos no sistema caído. Nesse sistema caído que a gente vive, um vírus que é uma coisa natural mata. Um ser humano que é feito para amar o outro, mata o outro. Isso é pecado. Então compreendam o seguinte, a oração da igreja nunca vai cessar, nunca vai parar. Nós nunca teremos um sistema estável. Aí você diz assim, pastor, é porque você não sabe como é lá no Japão, lá que é bom. Lá todo mundo tem comida, mas eles se matam do mesmo jeito. Lá casal se separa do mesmo jeito. Não, pastor, bom é na Suécia, na Suíça. Lá o IDH é maravilhoso. O pessoal vive bem, mas se mata do mesmo jeito, mata o outro do mesmo jeito, pula lá de cima do mesmo jeito, porque o problema do ser humano não é dinheiro. O problema do ser humano é coração. O evangelho vai ter que ser pregado e vai ter que continuar a ser pregado, independente da condição que a gente viva, porque o problema do homem está no coração. Então nós precisamos orar até o dia da volta de Jesus. A oração da igreja é incessante, porque ela é até a volta de Cristo. Nós não podemos nos esquecer disso. A igreja é chamada para interceder, e interceder, meus irmãos, até a volta de Jesus. Agora, por que nós sabemos que Deus responde? Ele vai dizer isso no verso 18. Os 4 salmos que nós estudamos, meus irmãos, ele diz assim: quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal. Deus responde orações porque Ele ama o seu povo. Deus tem um acordo com o seu povo. Mas Ele continua, percebam o verso 17, por que a gente ora? Olha o poder de Deus. Olha o verso 17, quando ele diz, não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Mas ele ainda ora, porque ele sabe
que os princípios e valores de Deus no verso 20 é aquilo que vai continuar. Meus irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa parar de brincar de ser crente. A gente precisa se aprofundar nesse relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento perpassa por uma responsabilidade que a gente tem como a terra caída. Intercessão, irmãos. Intercessão. Nós precisamos interceder. Interceder. Segundo movimento, está do verso 8 até o verso 22. Confiança na ação de Deus. Confiança na ação de Deus. Percebe? Da impiedade à justiça, uma igreja que ora, um povo que ora, mas um povo que confia na ação de Deus. Olha o que ele diz: insensatos, procurem entender. E vocês tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Agora olha o verso 14. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Meus irmãos, o segundo movimento é a gente confiar na ação de Deus. Hoje pela manhã, eu tive o privilégio de poder demonstrar isso, mas como eles não estão aqui, eu conto a história, fica mais fácil. Há alguns meses, uma irmã da igreja me ligou, dizendo assim: pastor, eu preciso muito conversar com você, muito. Eu falei: ô irmã, beleza, marca aí, essa semana a gente conversa. Falou: não pastor, tem que ser logo. Eu falei: então tá bom, amanhã cedo, antes da escola bíblica, 8 horas a gente se encontra lá na igreja, a gente bate um papo. Tudo bem? Tudo bem. Aí ela veio, chegou aqui cedinho, a gente chegou bem cedinho. Aí ela veio com uma pastinha toda bonitinha e falou assim: pastor, eu tô grávida. Falei: que legal. Ela: nem tão legal assim. O neném está desenvolvendo e ele está com água na pleura, uma membrana em volta do pulmão. Estava com água. Falou assim: pastor, não vai dar, ele vai... parto vai ser de alto risco, ele vai poder desenvolver doença cardíaca, não vai funcionar, pastor, não vai dar certo. Aquele momento Deus deu paz pra gente, deu muita tranquilidade. Aí eu falei com ela assim: calma. Aí ela com todos os exames na mão, calma. Vamos combinar o seguinte: a gente vai pedir a Deus para esse menino beber essa água toda da pleura, isso aí é porque ele está com muita sede. Bebe esse negócio todo, esse menino é muito agitado, ele está com sede. Deixa ele beber esse negócio todo, ele vai ficar bom. Vamos orar, e aí você faz os exames e a gente espera. E aí ele foi, algum tempo depois ela me ligou chorando, falando assim: pastor, a água foi embora. Falei: olha, tá vendo? Murilo tem muita sede, ele está perfeito, bebeu a água todinha. Aí que bom, oramos de novo, deu tudo certo, que legal. Aí, uns 2 meses depois, ela me liga de novo chorando: pastor, a água voltou. Eu falei: oh meu Deus, esse menino tem sede demais. Falei: calma, do mesmo jeito que aquela veio, vamos confiar no Senhor. Não pastor, mas vai ter que ser, o parto vai ter que ser prematuro, eu vou ter que... Calma, vamos lá. Ô gente, que coisa curiosa. Foi chegando o tempo, eu sempre ia ligando para ela e perguntando, e a gente orando. Aí ela falou assim: pastor, a água foi embora de novo. Aí, Murilo nasceu, não teve que ninguém sair correndo, não teve que fazer nada, sabe? E hoje de manhã ele estava aqui, fez 1 mês hoje, um moleque grande. E Deus foi tão poderoso que Ele ouviu todas as nossas orações. E quem estava aqui de manhã, você pode olhar isso no culto depois. Passou
A Elaine falou assim: eu queria agradecer todas as orações de todos vocês, porque as irmãs da nossa igreja oraram bastante por ela, pelo João Luiz, porque quando ela descobriu isso, que todo esse problema, o João Luiz estava internado na UTI com Covid, e ela grávida pegou Covid, não tinha o que fazer, e eles têm a Júlia, que é pequenininha. E agora, o que a gente faz? A gente confia no poder do Senhor. Aí a minha pergunta é a seguinte: se Deus foi capaz de trabalhar e tratar uma gestação, que é algo extremamente complexo, se Deus foi capaz de botar, tirar água, enfim, fazer o que for, e esse menino chegou com saúde, a gente estava apresentando ele aqui, daqui uns dias a gente vai batizar ele. A minha pergunta é, meus irmãos, por que que o Senhor não pode curar a nossa cidade, o nosso bairro? Se o Senhor curou o meu coração, por que que Ele não pode curar a minha cidade? Por que que o Senhor não pode curar famílias? Senhor, por que que o Senhor não pode curar casamentos? Por que que o Senhor não pode ter a graça de salvar a nossa nação? Por que que Deus não pode livrar a gente do mal? Essa é a pergunta sincera e honesta que cristãos precisam se fazer. Por quê? Porque quando eu começo a olhar a Bíblia, e esse é um ajuste que eu estou fazendo da parte da manhã para cá, quando Jerusalém está completamente destruída no Antigo Testamento, os israelitas estão escravizados na Babilônia, vem os irmãos do Neemias para conversar com ele e falam assim, e Neemias fala: e aí pessoal, como é que tá? Como é que estão as coisas lá? Eles falam assim: Neemias, Jerusalém está completamente destruída, sobrou nada, irmão, não tem nada, templo destruído, muro destruído, não tem nada. Neemias chora e ele começa a orar. E aí um tempo depois ele servia o vinho para o rei, ele chega perto do rei, o rei fala assim: Neemias, como é que você está triste desse jeito, cara? Você nunca ficou triste assim, o que está acontecendo? Aí ele falou assim: rei, como é que eu vou ficar feliz? Minha cidade está completamente destruída, ela está detonada, o que eu faço? Aí ele falou assim: tá, quanto tempo você precisa para ir lá e voltar? Tá, o que você precisa? Porque é engraçado, porque enquanto o Neemias pensa, ele diz assim: ai Deus, que eu consiga o favor do rei, que a gente ajuste esse negócio aqui, resolve esse troço. Jerusalém foi completamente reconstruída. Quando Esdras vai voltar para refazer o culto, refazer o templo, eles param na beira do rio, o povo todo ora e espera a ação de Deus, e eles voltam. Quando Neemias está reconstruindo Jerusalém, Sambalá e Tobias aparecem para tentar parar a obra que ele está fazendo. Eles param e oram e pedem a graça de Deus. E sabe o que a gente sempre vê? A manifestação do poder do Senhor. A manifestação do poder do Senhor. Meus irmãos, a pergunta que a gente precisa se fazer é: Deus ainda trabalha hoje? Deus ainda pode transformar a vida hoje? Pode. Deus pode fazer isso. Agora a gente tem alguns problemas aqui. O primeiro problema é a revolução afetiva. Como assim, pastor Rômulo? Olha só, como é que todos vocês tomam decisão? Todos vocês tomam decisão pelos sentimentos. Isso é a pior desgraça que tem no nosso tempo. Não, olha, meu coração está mandando, para. Muito da ação de Deus não acontece porque a gente vive uma revolução afetiva. Crentes não são chamados para ouvir a voz do seu coração. Crentes são chamados para obedecer a palavra de Deus, os princípios e valores objetivos dela. Por isso que a gente não vê a ação do Senhor. Porque a gente não obedece a palavra dele, a gente obedece afeto. Nunca eduque filho por afeto, nunca case por afeto, nunca separe por afeto, não ajude ninguém por afeto. Obedeça a palavra de Deus, padrão objetivo. A palavra de Deus diz o que é certo e o que é errado, não o seu coração. Você vai cair nisso e não vai ver a ação de Deus. Uma segunda coisa pela qual a gente não consegue e a gente não vê a ação do Senhor é uma revolução psicológica que existe. Meus irmãos, infelizmente não existe mais pecado. Não existe mais para nós. A gente vive numa geração que não se preocupa mais com Deus, que não se preocupa em agradar o Senhor e que não vê a ação dele. Somos hipócritas.
E uma outra coisa é que quando a gente vê essa revolução tecnológica inteira, não tem mais espaço para Deus dar o pão nosso de cada dia. A gente acha que é a bolsa de valores que dá o pão nosso de cada dia. E aí a gente não vê mais o Senhor. E por que eu estou falando isso? Sabe? 3 caras nos ajudam aqui. Santo Agostinho dizia o seguinte: a minha alma não vai descansar enquanto eu não encontrar com o Senhor. A minha alma não descansa enquanto eu não encontrar com o Senhor. Eu não vou parar até ver o Senhor manifestando o seu poder. Lutero dizia o seguinte: o meu coração só vai repousar num encontro genuíno com o Senhor. Enquanto o meu coração não vê a ação do Senhor genuína, minha alma, meu coração não descansa. E Calvino dizia o seguinte: Senhor, meu coração é extremamente árido. Eu quero ver as obras das suas mãos. Eu quero que o meu coração seja cheio do Senhor. Meus irmãos, nós hoje queremos ser cheios de qualquer coisa, menos do Senhor. Nós hoje queremos ver qualquer coisa, menos a manifestação do poder do Senhor, para sarar e para curar o ambiente o qual a gente vive. Nós não estamos falando só de oração. Nós estamos falando de confiança na manifestação do poder de Deus. Irmãos, vivemos num tempo extremamente complicado. Assim como o salmista, quando ele diz no verso 7, da apostasia, que as pessoas dizem, Deus não vai agir, Deus não vai agir. A gente está vivendo um período em que a fé cristã está sendo extremamente massacrada. Ser cristão, você está sendo, tudo está virando cristianismo, e no final das contas está tendo uma relativização da fé absurda. Você está vivendo num período em que tudo é família. E quando tudo é família, meu filho, nada é família. Porque o que define quem é família é Deus, pela palavra dele. Não é afeto, não sou eu, não é o Estado, não é a lei. Família é anterior ao Estado. Família é algo criacional, ela vem da criação. O que a gente está percebendo é uma banalização de todos os princípios e valores que nasceram de uma sociedade judaico-cristã. Irmãos, tem coisa que a gente vai ter que pedir um avivamento. A gente vai ter que esperar uma intervenção de Deus para algumas coisas. Porque é tão complexo e tão complexo que a gente precisa do poder de Deus. Então não se esqueçam disso. Da impiedade à justiça, confiando sempre na ação do Senhor. Oração e confiando na ação do Senhor. Terceiro, verso 1 e 23. Olha o que ele diz. Ele diz assim: Senhor, resplandece o seu rosto. E no verso 23 ele vai dizer assim: certamente Deus vai agir. Certamente Deus vai fazer alguma coisa. Olha bem para mim, por favor. Oração, confiar na ação de Deus. Irmãos, aqui eu paro. Eu quero literalmente conversar com vocês. Isso aqui é sério. Juízo de Deus. Juízo de Deus. Irmãos, o que ele está trabalhando aqui é um juízo de Deus. Deixa eu falar 2 coisas sobre o juízo de Deus, e eu quero literalmente conversar numa boa com vocês. Por que haverá um juízo? Por que o mundo não vai ficar do jeito que vocês estão vendo? Não vai. Não vai. Porque a criação tem um dono. Salmo 24. Do Senhor é a terra e todos os que nele habitam. O mar e todos os que nele habitam. Irmãos, a criação tem um dono. Isso aqui não é... Você não é uma ameba que deu certo. Você não é fruto. Nós não somos o organismo que sobreviveu a bilhões de anos da evolução. Nós somos imagem e semelhança de um Deus criador. Isso aqui é muito diferente.
Uma coisa coloca a gente como servo de Deus, a outra coloca a gente como sendo os sobreviventes, o organismo superior na criação que sobreviveu. Por isso que no século XX a gente achou que era Deus. Por conta dessa cosmovisão louca, treslocada da evolução. A Terra tem um dono. Isso aqui não é acaso. A gente não vive no acaso. Haverá um juízo. Deus pedirá conta de uma terra que é dele e de uma criação que é dele. Isso vai acontecer. Essa é a razão básica. A segunda razão básica é porque a mensagem da cruz é exatamente essa. A mensagem da cruz é um Cristo que não só venceu o diabo, como venceu a morte e foi estabelecido rei de toda a criação. O único rei verdadeiro e eterno é Jesus Cristo. Agora, eu entendo que isso que eu estou falando não é permeado em púlpitos de igreja. Essa mensagem não é uma mensagem legal de se pregar. Haverá um juízo final, meus irmãos. Cristo vem. Jesus vai voltar. Isso não acontecerá para sempre. Não haverá mais pranto, mais morte, mais dor, como o Apocalipse diz para nós. Agora aplica isso para a sua realidade. Não haverá mais tráfico de droga, tráfico de arma. Não haverá mais suborno. Não haverá mais contrato superfaturado. Não haverá mais empreiteira que rouba dinheiro para distribuir para político. Não haverá mais político ladrão e corrupto. Não haverá mais gente que ao invés de praticar aquilo que é certo, pratica aquilo que é errado. Não haverá mais. Porque haverá uma nova realidade governada por Jesus Cristo. E eu não estou falando de milênio, porque nós já estamos no milênio. Eu estou falando do novo céu e da nova terra. Nós passaremos por isso. O grande trono do juízo de Deus, de Apocalipse 24 e 25, de Apocalipse 19, 20, 21, 22. O grande juízo de Deus chegará. As coisas podem ser feitas dentro de paredes obscuras hoje, golpes podem ser armados hoje, mas tudo isso está diante do Senhor. Os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas, meus irmãos. A justiça chegará e triunfará. Cristo voltará. Cristo voltará. Nós não podemos nos esquecer disso, porque senão a gente começa a falar bem assim: nossa, isso não resolve nunca. E aí, deixa eu só falar duas coisas sobre esse juízo aqui. Número 1, esse juízo pode ser um juízo pontual. E um cara chamado David Hall, ele escreve muito sobre Calvino. E eles, trabalhando a literatura dos nossos pais, colonizadores americanos, que depois vieram para cá nas missões no século XIX, eles, desenvolvendo a doutrina bíblica, diziam: nações ainda hoje podem passar por juízos de Deus. Podem. O Uruguai pode passar por um juízo de Deus, o Brasil pode, a Bolívia pode, a França pode, os Estados Unidos pode, a China pode. Nações podem passar por juízos pontuais de Deus. Podem. Já passaram. O Império Romano caiu, o Império Macedônio caiu, o Império Otomano caiu, o Império Bizantino. Então essas coisas todas, isso sempre aconteceu na história. E ainda hoje isso pode acontecer. Agora haverá um tempo que esse juízo não será mais pontual. Filipenses 2. Todo olho verá e toda língua confessará o que o Senhor Jesus disse: aquilo que foi dito por dentro vai ser visto por fora. Meus irmãos, a maldade não continuará. Ela tem prazo de validade. E o prazo de validade da maldade é a volta de Jesus Cristo. Então, descansem o coração de vocês quando vocês olharem e falarem assim: o mundo não tem jeito. Aos nossos olhos pode não ter mesmo, mas aos olhos do Senhor tem prazo de validade. Tem prazo de validade. E o juízo de Deus, lembrem-se de Gênesis capítulo 6. O texto bíblico começa dizendo que a maldade no mundo aumentou demais. E Deus resolveu mandar um dilúvio. Pedro diz, na sua segunda epístola: do mesmo jeito, nos tempos de Noé, as pessoas viviam dizendo: tá tranquilo, tá de boa.
Beleza, vamos casar, vamos se dar em casamento. Joia, vamos viver bem pra caramba, vamos. E aí as águas caíram do céu. E um dia, meus irmãos, nós vamos ver o sinal do Filho do Homem. Ele vem. Cristo vem. Essa é a mensagem mais poderosa da terra. Cristo vem. Se nós já estivermos embaixo da terra, ou cremado, segundo a Escritura, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Nós ouviremos o ressoar da última trombeta. Nós encontraremos com o Senhor. Não se esqueçam disso. A maldade tem prazo de validade. A maldade tem prazo de validade. Eu quero concluir contando uma história simples para vocês de um livro. Para quem está começando na fé, tem um escritor muito devocional, muito devocional, escreve algumas coisas muito bonitinhas para você fazer devocionais. O nome dele é Max Lucado. Ele escreve um livro sobre o Evangelho de João. E a ideia do livro é: quem tem sede, beba. É muito gostoso de ler. No século XIII, o Max Lucado conta isso em um dos seus capítulos. No século XIII, na Itália, um navio vem da Índia, e os marinheiros que chegam trazem junto com eles alguns ratos. E em pouco tempo, toda a Europa está cheia de uma coisa que ficou conhecida como a peste bubônica. 2/3 da população europeia morreu. Significa que se isso estivesse acontecendo hoje, aonde tivessem 3 pessoas, 2 morreriam. Eles não tinham recurso, também não tinham nem como resolver isso. Não tinham. Era esperar, literalmente esperar o rabecão, caixão e vela preta. Não tinha o que fazer. Mas, meus irmãos, algum tempo depois, ninguém sabe por quê, ele narrando esse fato é muito legal, apareceu um inverno absurdamente rigoroso, um inverno poderoso, e ninguém sabia de onde estava vindo tanto frio. Que frio de lascar era aquele que quase matou o pessoal congelado. Só que o frio veio. Ninguém sabe de onde o frio veio. E a doença morreu. A doença acabou. Do mesmo jeito que ela veio, olha, o inverno levou ela embora. Assim é o poder de Deus. Até quando? Não sei. Não sei, irmãos. Eu não sei. Não sei. Tem algumas coisas que eu não tenho resposta para vocês. Mas uma coisa eu sei. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. A maldade não imperará para sempre. Descanse. O nosso Rei está vivo. O nosso Rei está vivo. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos, com um reino de paz. Jamais, jamais, esse shalom jamais terá fim. Hoje, se você chegou angustiado e agitado, eu queria convidar você a encontrar com esse Jesus. É esse Jesus que nos permite dizer: até quando? Esse mesmo que se manifesta de
maneira poderosa.